Olá, bom dia, boa noite ou boa tarde, ou como for. Venho transmitir o dia 16/10/2007. Foi o acidente do meu pai. E venho aqui homenagear os acontecimentos, os pormenores do meu pai. Então assim, eu escrevi no caderno e disse assim: hoje eu, Cristiano Oliveira, venho neste momento recordar e homenagear ao meu pai. O meu pai se chama António Manuel Carvalho de Oliveira. Ele nasceu no dia 19/9/1954 e ele faleceu no dia 29/1/2010. E a minha mãe se chama Maria do Rosário Gomes Oliveira. Nasceu no dia 11/4/1959 e tenho mais duas irmãs mais velhas do que eu. Uma se chama a mais velha, Carla Marina Gomes Oliveira. Ela nasceu no dia 4/11/1978. E a do meio se chama Jéssica Alexandra Oliveira. E ela nasceu no dia 1/3/1993. E eu sou a mais nova delas duas. Eu me chamo Cristiana Raquel Oliveira e nasci no dia 22/8/1999. Pormenores do acidente. Data do acidente foi dia 16/10/2007. A hora do acidente foi às 6 horas da manhã. Data e hora em que deixou o trabalho em consequência do acidente foi no dia 16/10/2007. Local do acidente foi na Estrada Nacional 9, Concelho Alenquer, Freguesia Meca. Quem prestou os primeiros socorros foram os bombeiros de Alenquer. Muito obrigado. Os bombeiros de Alenquer foram espetaculares nesse dia. Ficou hospitalizado? Sim, ficou. O meu pai ficou hospitalizado? Sim, ficou hospitalizado no Hospital de São José, em Lisboa. O acidente foi de aviação. O meu pai, o sinistrado, deslocava-se em veículo de duas rodas. Sim. Eu respondi sim, é verdade. E quando ia para o trabalho, ia sempre de moto, daquelas antigas, motorizadas, de duas rodas. Foi de acidente de viação, sim, motorizada. Teve várias lesões? Sim, várias lesões. Em que parte do corpo atingida? Várias. Agora passamos ao próximo seguinte. Resumo do internamento. Doente de 54A com os diagnósticos acima referidos, que foi presentemente internado por quadro de prostração e sonolência, é assim que se diz, que se estabeleceu de forma súbita, enquanto em consulta externa nos AT neste hospital, é no Hospital da Luz,
em Lisboa, quase do estudo do quadro clínico concluiu-se, quase tratou de hipoglicemia secundária. Ele teve em último grau, teve mesmo à beira da morte. ADO, que não se voltou a repetir durante o internamento, Hospital da Luz, em Lisboa. Eu tinha 10 anos quando o meu pai faleceu. Sim, é verdade. É verdade. O meu pai faleceu. Eu estava a dormir com a minha irmã. Aí sim, vou contar a história. Como foi? Eles estavam deitados, a minha mãe e o meu pai estavam num quarto e eu estava a dormir, que eu tinha 10 anos. E eu estava a dormir com a minha irmã do meio. Então, eu tinha 10 anos quando o meu pai faleceu. Eu estava a dormir com a minha irmã do meio. Ela tinha 16 anos. E ela se percebeu e acabou por acordar. E eu também. Fui ao quarto onde estava o meu pai, já sem vida. Mesmo já sem vida. Fui ter ao pé do meu pai. Ele estava gelado, tão frio. E tínhamos as autoridades cá em casa, sim, é verdade, as polícias, os guardas, enfim, os paramédicos, tudo isso. Tudo quando uma pessoa morre ou faleceu, as autoridades estão cá em casa. Cheguei ao pé da minha mãe e disse com estas minhas palavras: Mãe, vai buscar um casaco para o pai. Ele está todo gelado, deve ter frio. E o choque quando a minha mãe me disse que o meu pai é uma estrelinha que está agora no céu. E eu fiquei com uma branca na cabeça, nos olhos, não sei como explicar. Ficou uma branca. Não entendia o que ela quis dizer aquilo, o que a minha mãe quis dizer aquilo. Tinha só apenas... Eu, com 10 anos de idade, comecei a dar festas... Eu, com 10 anos de idade, não percebia nada o que estava a acontecer naquele momento. Bem, e no entanto comecei a dar festas e dei um beijinho na testa dele, do meu pai. No entanto, veio os paramédicos, porque pensávamos que ele só estava desmaiado, que ele tinha diabetes depois do acidente. Ele teve um hematoma, teve vários hematomas, várias coisas. Mas a máquina deu os finais dos batimentos e os médicos olharam para nós e disseram que já estava morto. Cerca de 1 hora. O meu pai faleceu à 1 da madrugada. Sim, à 1 da madrugada. E ele e os paramédicos disseram e olharam para nós e disseram: e já não há nada a fazer. O meu pai, foi autopsiado. Chegou os resultados da autópsia. Mas como eu não fui, as minhas 2 últimas irmãs foram lá e me disseram: eu não entrei, eu não entrei, mas as minhas e 2 irmãs
foram rever o corpo do meu pai. Foram rever o corpo do meu pai. Quando entraram na morgue, estava lá ele, vestido. As últimas palavras que a minha irmã do meio disse foi esta: até parecia que ia numa festa. Estava tão bem vestido e um rosto um rosto rosado. Estava lindo. Bem, ponto final. No dia seguinte foi o funeral e eu não fui. Mas, por não ter ido ao funeral, eu despedi-me do meu pai quando ele estava no quarto, já mesmo sem vida. Eu lhe disse no ouvido: sempre vou ser a tua menina, te amo muito, pai. E eu só chamava por ele, o nome dele. E ele deitou uma lágrima de um olho e pareceu-me dar um sorriso meio rasgado, assim, e uma lágrima a escorrer por um olho. E eu fui embora. Ele estava aqui já na igreja, na minha zona, e foi muito complicado. Foi uma despedida muito chocante que doeu muito, mas pronto, ainda carrega tal dor. Fui-me embora e assim foi o último suspiro dele. Ele tossiu e ficou-se, sem sentimento. E assim foi crescendo. E agora, com 21 anos, percebo que quando uma pessoa morre é como se fosse uma planta. E essa planta cresce e morre. E depois torna-se a voltar a crescer. E o ser humano também é como se fosse uma planta, só que é diferente. Mas ele é uma estrela que me ilumina para sempre. Tivemos 3 dias de luto e a dor continua a doer aqui no peito. E assim, te amo, pai, sempre, Cristiana Oliveira. No coração, te amo. Espero que tenham gostado. E esta é a minha história. E um resumo, fiz um poema. Um resumo, pronto, é como querem chamar. Na alegria de viver, a vida é uma oportunidade, aproveite-a. A vida é uma beleza, admire-a. A vida é felicidade, deguste-a. A vida é um sonho, torne-o realidade. A vida é um desafio, enfrente-o. A vida é um dever, cumpra-o. A vida é um jogo, jogue-o. A vida é preciosa, cuide dela ou dele. A vida é uma riqueza, conserve-a ou conserve-o. A vida é amor, goze-o. A vida é um mistério, descubra-o. A vida é uma promessa, cumpra-o, cumpra-a. A vida é de tristeza, supere-a. A vida é um hino, cante-o. A vida é uma luta, sim, aceite-a. A vida é uma aventura, arrisque-a. A vida é alegria, mereça-a. E a vida é vida, defende-a. E assim se chama o poema.
Espero que tenham gostado deste dilema. Beijinhos. Tchau.